Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso abraço caloroso aqui, hoje à noite tem que ser um abraço mais caloroso, uma saudação mais calorosa. A gente estava naquele calorão físico lá fora, que a gente receba agora esse calorão aqui da espiritualidade, com aquele acolhimento que eles sempre nos trazem, e que esse momento aqui nosso seja essa noite de muito aprendizado, né? De muita reflexão, e que a gente consiga, como sempre, encontrar aquilo que nós viemos aqui buscar. E para isso que nós consigamos estar com o nosso pensamento elevado em Jesus, com os nossos pensamentos menos acelerados e mais abertos para receber tantas orientações e amparo, que é com certeza também aquilo que a gente veio aqui buscar. Uma boa noite também para os nossos amigos que nos acompanham pelas mídias sociais, aqueles colegas que vêm aqui pela primeira vez. O nosso também abraço fraterno a cada um de vocês e que a gente possa se encontrar outras tantas vezes aqui, outras quartas-feiras. A gente pede a vocês, como de costume, para a gente desligar os celulares, para facilitar aqui a rotina do nosso trabalho. Vocês já estão acostumados aqui com o nosso pedido dos celulares, então que a gente consiga colocar em prática para essa noite fluir de uma maneira muito harmoniosa para todos nós. A gente tem os nossos recadinhos de sempre. A gente relembra, né? A gente falou na semana passada, vai ter a nossa Noite da Pizza, é um momento bem legal. Vai ser no dia 25/5, às 20 horas, aqui na rua Padre Estevão Pernet, no buffet Espaço Jardino. Então que a gente consiga aí aproveitar essa noite, que vai ter pizzas variadas, com entradas, sobremesas. A gente também vai ter música ao vivo, vão ter também bingo, espaço kids para as crianças. Então conseguir fazer aquele momento de reunir de repente a família e ter uma noite aí diferente, junto com a nossa comunidade aqui, e é claro, né, gerando recursos para auxiliar nos projetos todos e os auxílios que sempre se fazem necessários. A gente também tem um projeto, né, da nossa casa co-irmã lá, que é a Caspage, lá em Guaianazes. Eles estão divulgando para a gente aqui um projeto que chama Projeto Meu Trampo é Empreender. É uma jornada de capacitação para quem já tem um negócio ou tem vontade de empreender. Então, um projeto bem bacana, né? Ele vai acontecer do dia 15 de junho ao dia 27 de julho e vai acontecer lá mesmo na Caspage das 10 às 2 horas. A partir de 15 anos, e aí para maiores informações, lá na nossa livraria a gente tem sempre as nossas orientações lá também, além das nossas mídias sociais, no site do Paz e Amor, como a gente sempre vem divulgando para vocês. Na noite de hoje, para o nosso trabalho, a gente vai contar com a nossa amiga Aline, que vai fazer por nós a leitura do Evangelho. O livro de mensagens a Marisa fará por nós. A prece de abertura a Leila fará por nós. E a nossa palestra da noite com o nosso amigo, nosso dirigente aqui do trabalho, Davi Gonçalves. Ele vai falar para nós sobre o Evangelho no Lar. As vibrações a Laurice também fará por nós. E a prece final a Rita. Então que possamos ter uma boa noite e um bom início de trabalho. Boa noite. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os Desculpe, os Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados misericordiosos. Desculpe, gente. Deu ato falho nessa palavra. Porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoaste aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará aos vossos pecados. Mas se não perdoastes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu
meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe, será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Boa noite. Do livro de mensagem Vigiai e Orai, de Carlos Bachelli. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos bons espíritos e não te inclinarás à influência dos maus. Senhor, aqui estamos nessa noite para o aprendizado, para doarmos, para recebermos também e para refletirmos sobre a palestra, o ensinamento da noite. E antes de tudo, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Ser conosco, Pai, ser conosco, querido Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja. Boa noite. Isso aí, com esse friozinho, né? Aí com esse calor, aí com essa chuva, nunca nós estamos felizes demais, né? Nunca nós estamos contentes demais com tudo. Mas esse friozinho também é muito bom. Para quem sente calor, até no frio, para mim é uma maravilha esse tempo. Então, pessoal, Evangelho no Lar. Vocês desculpem a voz, hoje eu amanheci não muito bem, né, mas estou presente aqui. Vocês ouviram bem a mensagem que foi lida? Que nós somente seremos acessados se dermos permissão a quem quer que seja. Vocês perceberam essa colocação que foi feita, com outras palavras, é claro, mas a realidade é isso? Vocês perceberam que lá nessa mensagem fala, nós somos donos de nós. Nós só iremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Somente alguém nos acessa se houver consentimento. Olha que interessante isso, nessa mensagem que foi lida. Aí no Evangelho que eu pedi para abrir naquela página, naquele capítulo 10, fala do perdão. Então, perdoar até 7 vezes, digo-vos em verdade, é que é até 70 vezes. Aí fica aquele negócio, puxa, vou ter que perdoar quantas vezes? Se na primeira vez eu quero pegar o pescoço do neguinho, estrangular, quero fazer isso do branquinho do neguinho, isso é só uma forma de falar, gente, né? De pegar aquele pescocinho, né? E a gente não perdoa. Então, quando a gente fala em perdão, fala esquecimento, esquecer aquela ofensa, como que eu vou esquecer aquilo que a pessoa fez comigo? Na realidade, ninguém esquece de nada. Ponto. Na realidade, o perdão começa justamente quando você inicia a forma que você trata a lembrança. Se você ainda trata aquela lembrança daquela ofensa de uma forma muito rude, cruel, ainda sem
segurar a tua emotividade, a sua emoção, você ainda não consegue perdoar. Quando você já começa a lembrar daquilo lá que aconteceu, você percebe a ignorância da pessoa, percebe isso, percebe aquilo, aí você já está começando a perdoar. Aí o próximo passo é literalmente, se a pessoa pedir perdão, perdoar. Porque ninguém esquece das ofensas, ninguém esquece do que nos acontece. Mas o que tudo isso tem a ver com o Evangelho no lar? Deixa eu perguntar para vocês. Quem faz literalmente o Evangelho no lar? É razoável, mais ou menos. Eu também faço às segundas-feiras. Quem poderia explicar para mim o que é Evangelho no lar? De vocês que fazem. Gente, não é possível, vocês fazem Evangelho no lar, não pode falar? Falem para mim, o que é Evangelho no lar? Vamos falar dos benefícios do Evangelho, vamos falar da sequência. O roteirinho eu já passo para vocês. Quais são os benefícios do Evangelho no lar? Cadê quem falou? Proteção. Quem mais? Fale, gente, pode falar. Eu não ligo, não. Oi? Paz no lar. Quem mais? Harmonização. Quem foi que falou? Ali. Quem mais? Ah, não é possível. Eu vou fazer Evangelho no lar. Você já falou, deixa outra pessoa falar. Harmonia. Falem vocês que não falaram ainda. O próprio estudo do Evangelho. Assim eu não preciso nem dar palestra. Vocês perceberam que eu estou dando um embromeixo aqui em vocês. Brincadeira. Eu estou mostrando para vocês a importância de uma forma real, da forma que vocês sentem o Evangelho. Não da forma didática, como tem que ser, que às vezes a gente sai ali fora e nem lembra. Mas, falando assim, nós vamos lembrar. Proteção, harmonização, estudo do Evangelho, paz. Aí você já começa a entender por que o perdão tem a ver com o Evangelho no lar. Se eu não estiver na minha família e não conseguir conciliar tudo o que nos acontece e resolver os problemas, e às vezes preciso perdoar, seja a esposa, seja o esposo, seja os filhos, seja a sogra, seja o sogro, seja quem for, né? Eu já não consigo harmonização na minha família. Porque a minha mente já está funcionando naquele ritmo de mágoa, de vingança, de ódio, de raiva. Eu já não consigo harmonização na família. Entenderam? Perdoar para que Deus vos perdoe. Aí quando nós falamos assim, né, na leitura que foi feita da mensagem, né, nós aceitamos aquilo que queremos. Se nós estamos aqui, chega alguém encarnado mesmo, e começa a nos conversar, tem aquele pessoal bom de lábia que chega e fala e convence, e daqui a pouco você já está assinando um documento e nem percebeu que você foi ludibriado, foi enganado, não é? Mas você, de alguma forma, você aceitou ser enganado. Isso acontece normalmente porque nós permitimos. Desencarnado, gente, é a mesma coisa. Ninguém vira anjo. Fiquem sabendo disso, tá? Aqui ninguém vai virar anjo. Nós vamos para o outro lado. Eu brinco com a turma do Auxílio Fraternidade que nós vamos juntar o pé e fui, né? Então, a gente vai para o outro lado, nós vamos continuar iguais. Aquelas pessoas que gostam de praticar o mal, que se comprazem com aquilo, se ela não mudar o pensamento, não mudar as atitudes, não entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aquela pessoa vai continuar daquela forma. Imaginando que essa pessoa que desencarnou tem um revés ali contra seja quem for, ela vai ter um pouco mais de liberdade, porque ela não vai ter o corpo físico, e ela vai seguir a pessoa, porque ela saiu daqui magoada ou sei lá o quê. Por isso que falam assim, né? Vai antes reconciliar-te com o teu adversário, depois faça a tua oferenda. Percebam o que eu estou falando. Depois nós vamos fechar tudo isso no Evangelho do Lar. Então,
Nós só permitimos a presença daqueles que nós queremos permitir. Para que isso aconteça, alguns falam de reforma íntima, que é super difícil, outros falam de outras coisas, mas eu falo assim, mudança de postura, principalmente postura mental. Mudança de atitude. Quais são as minhas tendências? Qual é a minha postura mental diante das situações? Eu julgo demais, eu critico demais, mesmo mental. Não estou falando nem na articulação de palavras. Estou falando de postura, atitude. Quando eu vejo alguma coisa que eu posso fazer, eu faço. Todo bem que deixou de ser feito, por si só é um mal. Já ouviram essa frase? Todo bem que deixa de ser feito, por si só já é um mal. Percebam, e muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos, por N motivos. Então, atitude, mudança de atitude perante a vida, perante a família, principalmente a família, perante os filhos, perante a sociedade como um todo. Mudança de atitude. Percebam que nós só permitiremos aquelas companhias que nós queremos através das nossas atitudes e da nossa postura mental. Se nós estamos numa posição negativa, quem vai estar conosco? Aqueles que pensam negativamente. Seja encarnado, seja desencarnado. Tem aqueles irmãos que desencarnam, nem sabe que desencarnou, né? Às vezes, coitado está lá e depois vem, é trazido, nós conversamos, orientamos, aí a pessoa desperta e é conduzido para um local de tratamento. Mas até chegar a esse ponto, às vezes demora. A pessoa não sabe que desencarnou, na vida não teve nada, na vida não teve contato com religião, na vida foi muito materialista, na vida só teve ele, o egoísmo, só ele. Então, essas pessoas, às vezes, chegam do outro lado, sequer sabe o que aconteceu. Aí a pessoa, depressiva, tal, onde que ela vai buscar aqueles que estão na mesma situação que ela? Então, portanto, nós permitimos as pessoas que nós queremos. Postura mental, postura de atitude. Então, aí, beleza. Nós estamos falando de campo vibratório. Nós falamos de energia. Nós falamos de uma série de coisas aqui em palavras normais, mas que dentro do Espiritismo, se nós formos estudar, tem um campo vasto aqui para um estudo. Então, quando se fala de campo vibratório, da energia que nós emitimos, nós somos reconhecidos facilmente por aqueles médiuns mais sensíveis, por aqueles espíritos que estão próximos de nós. E se nós emitimos energias boas, energias de luz, energias realmente diferenciadas, quem vai estar conosco? Os nossos irmãos superiores. Os nossos irmãos que fazem a diferença. Só preciso ficar atento para fazer o roteirinho para vocês. Mas observem. Então, se eu tenho uma postura diferenciada, eu consigo estar com aqueles que eu quero estar, ou seja, nossos irmãos superiores. Eu não falo aqui, gente, do dia a dia nosso que é complexo, muitas vezes complexo, e às vezes temos aqueles momentos de estresse normal. Às vezes nós temos aquele momento de embate, seja no profissional, seja onde for, até mesmo no lar, mas o que eu falo aqui é a continuidade, a frequência desses embates, a frequência desses estresses, a frequência dessa onda negativa. Às vezes parou, pensou, relaxou, tomou um copinho de água. Opa, espera aí, esse não é o melhor caminho. A pessoa se refez, bola para frente. Agora, se faz um dia, outro dia, faz no mesmo dia várias vezes, opa, tem alguma coisa errada. Então, não estou falando que alguém vai virar santo, porque no dia a dia, não, nós temos momentos de estresses.
Nós temos momentos difíceis, nós temos momentos de embate, seja como for. Mas é a forma que trata isso, é a forma que você cuida dessa situação que faz a diferença. É a forma que nós nos colocamos. Todo mundo está quietinho. Então, observem, pessoal, como a nossa postura, a nossa atitude faz diferença na nossa vida e na nossa família. Teoricamente, deveria ser a família como célula máter, a família como primeira da sociedade, uma família bem organizada, uma família bem direcionada, é uma sociedade bem organizada, é uma sociedade bem direcionada. Observe que parte da nossa família, né, sai dali os frutos, as crianças, jovens, adolescentes, adultos, os frutos saem dali. Se nós queremos bons frutos, nós temos que demonstrar para eles, nós temos que ser exemplos para eles. Até mesmo, quando nós pensamos que nós não somos observados, nós somos observados. Eu falo isso porque a minha esposa ela é diretora numa escola pública. Aí chegou uma criança para ela, posso lhe chamar de diretora mãe? Porque a senhora sempre foi a nossa diretora. Ela deu risada, né? Mas por que diretora mãe? Porque você sempre nos ajudou, eu sempre vi você trabalhando, fazendo, sério. Então, quando nós menos esperamos, seja um sobrinho, seja alguém, nós somos observados. Às vezes nós não temos filhos, ou às vezes os filhos já cresceram, foram embora, deixaram os netos, né? Às vezes são vários motivos. Perceba que eu estou falando de atitudes, estou falando de campo vibratório, de pensamentos positivos dentro do lar. Enfim, quem faz o evangelho no lar, qual é a sequência do evangelho no lar? Interessante. Espera aí, vamos por partes. Então, vamos fazer assim. Primeiro, o mais importante, escolher o dia. Por que escolher o dia e o horário? Compromisso. Quem está falando compromisso? Disciplina também. Compromisso. Compromisso com a espiritualidade. É um encontro marcado. Compromisso com a espiritualidade. Eu estava ouvindo uma palestra que ele fez a seguinte comparação. Se você precisa passar pelo médico, você vai ligar e marcar a consulta, vai ver a agenda dele. Aí, marcando a agenda, tudo você vai ao médico. Você tem um compromisso com o médico tem um compromisso com você. Com a espiritualidade não é diferente. Você, naquele momento que você falou assim, o melhor dia para mim, para minha família, tal horário, é de segunda-feira a tal hora, ou de domingo tal hora, ou de sábado, não importa o dia da semana, o horário. É um horário que fica fácil para todo mundo. É um horário que fica fácil para todos participarem. Já volto nesse assunto. Depois, a prece, quem falou da prece inicial? Então, você vai começar o evangelho. Beleza. Você tem lá. Você colocou uma garrafinha de água lá, para magnetização, para fluidificação. Tem o evangelho, tem o livro de mensagem, alguns gostam de colocar o livro de mensagem. Então, iniciamos, todos estão participando, não importa se é mais idoso, mais jovem, criança, não importa. O que importa é participarem. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.